Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão, de pregação do nosso primeiro Congresso Católico de Espiritualidade. Eu sou o Padre Igor, da Arquidiocese de Teresina. Atualmente moro em Roma, no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, onde moram os padres brasileiros que estudam em Roma, e eu estudo bioética, que é uma dimensão da teologia moral, uma área de reflexão a partir das ciências da vida e da saúde. Nós estamos num contexto de pandemia, que nos faz refletir muitos aspectos da vida humana, também da vida religiosa, da vida de fé. A Igreja, Mãe Mestra, se apressou em oferecer aos seus fiéis muitos recursos para a vida espiritual. Nós acompanhamos pelo Facebook, pelo Instagram, de tantas formas, inclusive esta, na qual nós estamos envolvidos nesse exato momento, formas e recursos de levar aos fiéis acompanhamento, presença, espiritualidade. E é verdade que nós temos muitos recursos, mas nem sempre os aproveitamos o suficiente. Existe sempre o risco de aprofundar pouco o grande amor de Deus. Existe sempre o risco de ter muitos meios, muitos recursos, mas conseguirmos pouca profundidade. O coração humano, o coração cristão deseja muito, mas nem sempre é capaz de fazer o caminho até o fim, que para nós significa mergulhar muito e sempre mais no amor de Deus. Seria o caso de nos perguntar o que Deus quer de nós nesse tempo de pandemia e de sofrimentos? O que Deus pede de nós nesse tempo de reflexão? A resposta não é diferente daquela que nós daríamos em qualquer outra fase de nossa vida, de nossa igreja, de nossa história. Deus nos pede santidade. Deus nos quer santos, como Ele é santo. Mas a santidade, nós sabemos, não é algo fácil. É um caminho de conversão diária. Eu até diria, é um recomeçar diariamente. E justamente porque é um caminho, nós olhamos com tanta alegria para aqueles que fizeram esse caminho, os grandes santos, aqueles canonizados pela Igreja, ou se ainda não canonizados, em caminho da canonização. Quantos de nós temos nossos santos de devoção, rezamos novenas, olhamos para eles, contemplamos e admiramos as virtudes cristãs. E eu hoje gostaria de apresentar a vocês o segredo da santidade. Não só para este tempo de pandemia, mas para qualquer fase da nossa vida. Os santos, humanos como foram, homens e mulheres frágeis, como nós somos, também tinham à disposição os mesmos recursos que nós temos. Tinham a palavra de Deus, tinham os sacramentos, tinham o ensinamento da Igreja, tinham os irmãos. E como é que eles, diante destes recursos, fizeram o caminho da santidade e nós temos tanta dificuldade de fazê-lo? Certamente são muitas razões. Mas uma delas é um segredo, e eu gostaria de lhes apresentar hoje. Para alguns não é algo novo, para outros talvez sim. O segredo dos santos é a direção espiritual. Os santos na Igreja nunca foram aqueles que fizeram mais. Em muitas ocasiões, eram inclusive os que viviam em maior silêncio e mais escondidos. Porque a santidade não consiste em fazer muitas coisas. Por exemplo, quando nós olhamos os santos da caridade, como Madre Teresa de Calcutá, pensamos na imensidão da sua obra, da ajuda, da caridade. Quando olhamos para os grandes escritores, expoentes da espiritualidade cristã, como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, imaginamos seus livros, sua grande obra. Quando olhamos para os santos e vemos muitas coisas realizadas,
Na verdade, deveríamos olhar não o que eles fizeram, mas como fizeram. Os santos são grandes porque fizeram a vontade de Deus, porque deram ouvidos à vontade de Deus que no íntimo de seus corações se manifestava e era acolhida com docilidade. Infelizmente, todos nós, como cristãos, temos a tentação da gula espiritual. Queremos e temos oportunidade de fazer muitas coisas, de gastar horas e horas com a oração, por exemplo, de nos demorar em leituras piedosas, em práticas assistenciais. Mas em tudo isso, onde está a vontade de Deus? Esta gula espiritual pode nos fazer ouvir mais a nossa vontade, o nosso egoísmo, e até pode nos encher de superficialidade. E só a virtude da humildade é capaz de nos tirar desse campo egoísta, orgulhoso, e nos levar para os campos de Deus, os campos do bom pastor. A direção espiritual é isso para nós. O lugar onde nós encontramos não a nossa vontade, não o nosso orgulho nem o nosso egoísmo, mas a vontade de Deus. A direção espiritual é a oportunidade de iluminar nossa consciência, nosso coração com a luz de Deus. É a oportunidade de ouvir mais do que falar. Vamos então aprofundar um pouco mais o tema do nosso encontro, a direção espiritual. Já falamos sobre a necessidade de discernir a vontade de Deus num caminho diário de santidade. Mas precisamos entender concretamente o que é a direção espiritual. E para entender o que ela é, vamos primeiro entender o que ela não é, porque facilmente a direção espiritual é confundida com qualquer outra coisa. E sendo confundida, certamente ela não alcança os frutos a que se propõe como um bem da tradição espiritual da Igreja. Vamos lembrar o que não é a direção espiritual. Ela não é, por exemplo, uma consulta psicológica, porque a psicologia é uma ciência humana com seus princípios e seus métodos, capaz de adentrar profundamente o homem, o ser humano, mas não com aquela profundidade e especialidade da direção espiritual. Não significa que não sejam complementares, que não possam se ajudar. Uma não exclui a outra. Mas atenção, a direção espiritual não é uma simples consulta psicológica. Ela é muito mais do que isso. Mas ao mesmo tempo não exclui a necessidade, a possibilidade de que o dirigido também busque, se for o caso, auxílio psicológico em algumas das dimensões da sua vida humana. A direção espiritual também não é uma simples troca de experiências, como acontece entre nós, com nossos amigos, com pessoas queridas, porque numa troca de experiências não existe uma intenção clara. Na verdade, o que existe é o bem-estar de um e de outro, que conta sua experiência, narra sua vida, fala de coisas boas e ouve o mesmo de outra pessoa. A direção espiritual não é uma simples troca de experiências, porque ela tem um objetivo muito claro para a vida de uma das pessoas envolvidas: iluminar as escolhas, as decisões, muitas vezes até passos importantes na vida, como o caminho vocacional. A direção espiritual também não é a confissão. E aí nós temos uma confusão que acontece muitas vezes. Muitas pessoas fazem da confissão a sua direção espiritual. Ou mesmo quando tem a oportunidade de um diretor espiritual, transformam a direção espiritual no sacramento da reconciliação. Ambos fazem muito bem um ao outro, mas não podemos confundir. Uma coisa é o sacramento da reconciliação, com seu objetivo claro, o perdão dos pecados pelo poder salvador de Cristo, com um rito litúrgico a ser cumprido,
e geralmente com filas extensas para serem atendidas, e outra coisa é a direção espiritual, na forma de um diálogo sincero, às vezes mais demorado, sobre dimensões da vida que tocam o pecado, mas também além do pecado. A esse ponto, depois de investigar o que não é a direção espiritual, nós sabemos o que é esse momento de graça. A direção espiritual, meus queridos amigos, nós poderíamos dizer é aquele diálogo sincero, capaz de nos levar a discernir a vontade de Deus para a nossa vida cristã. Diálogo sincero entre dois cristãos. Diálogo sincero iluminado pela fé. Diálogo sincero guiado pela humildade e pela capacidade de ser dócil à inspiração de Deus. Porque antes do diretor espiritual, quem dirige e forma a alma cristã é sempre o Espírito Santo. Por isso, a direção espiritual nunca pode estar privada deste ambiente, dessa certeza, dessa graça. É o Espírito Santo com a sua luz que envolve, seja o diretor para instruir e formar, seja o dirigido espiritual para acolher e viver as moções de Deus na sua vida. E por que a Igreja, ao longo dos séculos, instituiu e viu na direção espiritual parte do seu patrimônio, parte da sua fé? Porque nós sabemos que a espiritualidade é um caminho, e Jesus instituiu a Igreja como comunidade dos que creem para que esse caminho não seja feito sozinho, não seja feito só individualmente. Por mais que a fé envolva uma grande responsabilidade pessoal, ela também é comunitária. O próprio Jesus, na sua vida terrena, agregou um grupo de discípulos, de apóstolos, que era a semente da Igreja. Depois foram esses discípulos espalhando a boa nova a disseminar pelo mundo o projeto da Igreja. E a Igreja, em todas as partes do mundo, vive sempre a partir da comunidade. Comunidade que ouve a palavra, celebra os sacramentos, permanece fiel à fé dos apóstolos. E justamente porque a nossa fé, além da dimensão pessoal, individual, tem também uma intrínseca dimensão comunitária, também a espiritualidade, também o nosso caminho de santidade é feito na companhia dos irmãos. Isso mesmo, na companhia dos irmãos. Os outros não são nosso inferno. Os outros nos santificam, nos dão a oportunidade de contemplar a imagem de Deus presente em cada ser humano e até de entender nossas limitações. Por isso, Deus confia a uma outra pessoa a graça de instruir as nossas almas, de formar ainda mais o seu amor em nós. Aqueles cristãos que escolhem caminhar sozinhos, escolheram certamente o caminho do fracasso. Aqueles, porém, que sabem entender o sinal de Deus nas outras pessoas e, sobretudo, buscam o conselho daqueles que estão no mesmo caminho, buscando a mesma meta, desejando ser santos também, esses fazem grandes progressos, porque, antes de tudo, progridem na caridade. Se a espiritualidade é um caminho, certamente é bem melhor trilhá-lo tendo ao nosso lado alguém experiente, capaz de nos apontar o horizonte, que pegue pelo nosso braço quando nós estivermos em dificuldade, cansados, ou mesmo que nos ajude a parar para contemplar um pouco um lado e outro do caminho. Esse é o diretor espiritual, alguém que no caminho já conhece a estrada e nos ajuda a avançar, a parar, mas sempre a dar passos firmes. Muitas pessoas não se aventuram na direção espiritual porque têm medo. Têm medo das suas sombras, dos seus pecados. Têm medo de enfrentar a verdade sobre si próprias.
E a direção espiritual nunca vai ser um elogio de si próprio. Se de um lado ela revela nossas luzes, de outro revela também nossas sombras. Mas revelando luzes e sombras, nos dá a capacidade de seguir na clareza da verdade, e eu diria mais, na clareza da fé. Já que nós falamos sobre a importância da direção espiritual, a importância de ter um diretor espiritual, é importante falar também do maior problema encontrado hoje por aquelas pessoas que se dispõem, que se propõem a serem conduzidas espiritualmente por um guia sábio e experiente. A maior dificuldade é encontrar esta pessoa. Geralmente, a direção espiritual é conduzida por um sacerdote, que, graças à sua formação humana e teológica, tem a capacidade de conduzir o dirigido no caminho do conhecimento de Deus, nas etapas da vida espiritual, até uma profunda união com o Senhor, pela oração, pela caridade, pela vida de fé. Mas nem sempre na igreja os diretores espirituais foram padres. Daí a importância de entender profundamente o que é a direção espiritual, para entender também as possibilidades que existem de diretores espirituais. É verdade que, na medida do possível, o diretor espiritual deveria ser um sacerdote, ou pelo menos um religioso, porque graças à própria vida de doação integral ao Evangelho e à causa do reino, estas pessoas têm uma certa disposição, eu diria uma tendência a dirigir outras pessoas no caminho de Deus. No entanto, é importante perceber que a direção espiritual não é uma ação sacramental. Por isso, não necessariamente precisa ser feita pelo sacerdote. É muito bom, é louvável que o pároco, os vigários paroquiais, outros padres estejam à disposição para atender e acompanhar os fiéis, na realidade das paróquias, das novas comunidades ou nos diversos contextos de fé onde nós estamos. Mas nós sabemos que, infelizmente, o nosso clero ainda é pequeno na nossa realidade do Brasil e cada vez mais no mundo inteiro. E hoje existe um grande apelo para que o laicato vá assumindo também grandes responsabilidades na missão da Igreja, na tarefa evangelizadora. Não é diferente com a tarefa de promover a oração, a espiritualidade e a vida de santidade. Eu digo a vocês que, pessoalmente, já encontrei na minha vida leigos e leigas com uma capacidade de conduzir, de guiar extraordinária. Já vi pessoas leigas que foram capazes de levar até outros padres a um caminho de verdadeira conversão. Seja pelo seu testemunho pessoal, seja porque escutaram com paciência, seja porque foram capazes de se deixar usar como instrumentos de Deus. Por isso, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro, nós não estamos falando contra a missão do sacerdote de ser guia, pastor, condutor do seu rebanho, também como diretor espiritual, contribuindo na tarefa de santidade de toda a Igreja. Mas é importante deixar claro que outros personagens da nossa Igreja podem e muitas vezes desempenham muito bem o papel de diretores espirituais. Os religiosos, por exemplo, a partir do carisma da congregação, a partir dos votos que assumem, castidade, pobreza e obediência, a partir da intimidade diária com a palavra de Deus e a oração comunitária, são fontes de vida espiritual e por isso podem contribuir muito na direção espiritual dos leigos nas comunidades, nas pastorais. Mas também, repito, os fiéis leigos e leigas. É muito bonito ver como cresce na igreja, também dentro da renovação carismática, no âmbito das novas comunidades e em outros setores, uma experiência que sempre existiu, mas parece que estava à sombra da tradição espiritual. Leigos que, a partir de uma grande experiência de Deus, ajudam outras pessoas. Alguns, inclusive, evitam chamar
direção espiritual ou chamar essa pessoa de diretor espiritual. Preferem o termo aconselhamento, enfim. Mas, na verdade, essas pessoas exercem um verdadeiro ministério, um serviço que não é sacramental, daí a importância de lembrar, a direção espiritual não é a confissão, não é um sacramento, mas nem por isso deixa de ser essencial, importantíssima, eu diria indispensável para aqueles que querem tomar um caminho de santidade. Por isso, eu não só reflito estas coisas, mas encorajo a você que tem, por exemplo, esse dom, essa vocação. Você já pensou em buscar um pouco mais, estudar? Já desejou acompanhar outras pessoas? Ou mesmo já fez essa experiência e sentiu resultados positivos? Em síntese, o diretor espiritual é, na verdade, um homem ou uma mulher de fé. Alguém que percorreu o caminho do amor a Deus e continua a percorrê-lo, e sente transbordar este amor a ponto de comunicá-lo a outras pessoas, ensinando como seguir neste caminho, como vencer cada etapa, como vencer, por exemplo, as desolações, ou mesmo como atravessar com mais força as consolações da vida da alma. É importante que esta pessoa de fé seja escolhida na oração e sustente a sua missão de diretor espiritual pela oração. Por fim, eu gostaria de apresentar 4 pontos que eu considero indispensáveis para que a direção espiritual aconteça bem, sobretudo a partir do dirigido, porque na direção espiritual o fruto, o benefício, está mais nas mãos do dirigido do que do diretor espiritual. Assim como na pregação de um retiro, aquele que prega, o pregador, é só instrumento do Espírito Santo. Quem faz a experiência é quem se entrega, e na medida que se entrega ao retiro, assim também na direção espiritual. O diretor, por mais que seja sábio e até santo, é sempre um instrumento. O caminho, a estrada é feita pelo dirigido e depende dele renunciar à sua vontade, discernir a vontade de Deus e fazer dela a sua meta. Por isso, eu indico a vocês 4 pontos indispensáveis para que a direção espiritual aconteça bem, concretamente e, ao mesmo tempo, para que produza bom fruto, fruto de santidade. O primeiro ponto é a continuidade. Não existe direção espiritual de um só encontro. A direção espiritual é um caminho. Quantas pessoas passam anos guiadas por um mestre, por uma mestra de espiritualidade, capaz de ir aos poucos formando a sua alma. O processo de educar, de formar, sobretudo a pedagogia de Deus, exige muito tempo. Por isso, a direção espiritual não pode estar limitada a um encontro muito casual. Ela precisa de continuidade. Por isso, é preciso que entre o diretor e o dirigido exista um acordo. Um acordo de tempo, de espaço, quem sabe até de duração, para respeitar a agenda de ambos. Outro ponto é a prioridade. A direção espiritual precisa ser tratada como algo realmente importante, porque ninguém assume aquilo que não importa para a sua vida. Ninguém leva adiante aquilo que realmente não tem valor. Existe um termo dentro dos conventos e até de alguns mosteiros que serve bem para nos ensinar o valor da prioridade na direção espiritual. A cabeça, o guia, o religioso responsável é chamado prior. Ele é responsável por dar as ordens, determinar o que acontece no dia e como acontece. Da mesma forma, o que nasce da direção espiritual são conselhos, indicações concretas, que devem ser assumidos como propósitos de vida. E ninguém faz propósitos para não cumpri-los. Seria desonesto com Deus ouvir a sua palavra, discernir a sua vontade
e não assumir radicalmente. O Evangelho exige de nós essa radicalidade, capacidade de assumir essas indicações porque elas vêm de Deus. Não estou dizendo que não possam existir enganos, dúvidas e até grandes dificuldades para colocar em prática aquilo que se discerniu dentro da direção espiritual. Mas é preciso ter em mente que não podemos simplesmente descartar o esforço de Deus em nos resgatar para Ele e nos tirar do nosso egoísmo. Outro ponto é a humildade, seja do diretor espiritual, reconhecendo seus limites, sabendo, por exemplo, quando um problema precisa ser tratado em nível psicológico e não apenas espiritual, seja da parte do dirigido, que deve saber acolher as moções de Deus, mesmo quando elas forem contra aquilo que ele pensa. Nós enfrentamos hoje na igreja muitas lutas ideológicas, pessoas que se consideram de um lado ou de outro, quase criando partidos no mundo da fé. O Evangelho não é partidário, o Evangelho não é ideológico, o Evangelho é a libertação e, ao mesmo tempo, a elevação do homem até aquela dignidade que está no plano de Deus. Por isso, o dirigido espiritual precisa se colocar humildemente diante das indicações do diretor espiritual. Por isso, essa humildade envolve confiança. Por isso, essa humildade envolve ouvir os superiores, os pastores da igreja. Ninguém pode fazer direção espiritual para caminhar contra a igreja. Não existe direção espiritual fora dessa comunhão, desse respeito, dessa solidariedade. Porque a direção nos aponta caminhos, estradas, nos aponta como equilibrar a vida de fé no contexto real de nossas vidas. Mas os recursos, os meios de salvação nos são dados pela igreja como comunidade dos fiéis. Ninguém é dirigido para si mesmo. Humildade que significa estar em comunhão com todo o ensinamento da igreja. Porque a direção espiritual não é o modo como eu vou viver a igreja, viver a fé sozinho, comigo mesmo, mas é o modo de me inserir sempre mais no mistério de salvação do povo de Deus, que caminha nas estradas do mundo, hoje, no nosso tempo, rumo ao céu. O quarto e último ponto, talvez aquele mais importante, é a docilidade. Não adiantaria se dispor a tantos encontros, priorizando os propósitos, acolhendo-os humildemente, se não nos abrirmos à ação livre de Deus, se não formos dóceis ao seu espírito de amor. A docilidade é aquela capacidade humana de se deixar invadir pelo amor de Deus, de se deixar conduzir por aquilo que Ele quer de nossas vidas. A direção espiritual produz frutos para fora dela mesma, para a nossa relação com os outros, na caridade, no respeito, na generosidade, até mesmo no sacrifício de nós mesmos pelo bem dos irmãos. Mas também nos leva a uma profunda generosidade com Deus, com as obras da fé, o amor pela comunidade, envolvimento com a vida da igreja. A docilidade é aquela disposição que nos fará voltar a cada confissão e a cada direção espiritual com um coração cheio de gratidão, porque, não obstante os nossos pecados, o sofrimento de nossas dores, fomos capazes de dar passos, não por nossos méritos, nem porque somos capazes de muita coisa, mas porque Deus em nós realiza muito mais do que esperamos. O coração dócil é o único capaz de acolher os frutos de uma direção espiritual, o único capaz de realizar os propósitos assumidos com humildade, o único capaz de transformar conselhos em vida concreta,
Propósitos em santidade diária. Ao final desse nosso encontro, gostaria de lembrar resumidamente que a direção espiritual faz parte da tradição da Igreja. É um caminho de santidade, como eu chamei no início, um segredo, um tesouro para a nossa vida com Deus. E ao mesmo tempo precisa ser levada muito a sério por aqueles que realmente desejam descobrir a vontade de Deus para as suas vidas. Por isso precisa ser vivida a partir da experiência, do testemunho dessa união com o Senhor. Precisa ser vivida na continuidade e com prioridade, mas ao mesmo tempo por um coração humilde e dócil, capaz de acolher o novo de Deus, a novidade do Evangelho na sua vida. Lembrem, a direção espiritual mostra nossas luzes, mas também nossas sombras, mas sempre vai apontar para o sol de nossa vida, Cristo Jesus. Aquele que segura a nossa mão, o diretor espiritual, sempre deseja o nosso bem. E aqueles que se deixam segurar pela mão, confiando no Espírito de Deus que move a alma cristã, não se arrependerá do bem que vai receber. Porque Deus quer realizar o melhor em nós, até quando Ele for tudo em todos.